Olá, muito boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos chakras. Sabe o que são os chakras? Pois é, eu vou te convidar aqui a estar comigo e hoje vai ser uma live bem curtinha, de 30 minutos, porque a Miriam, que é a minha querida amiga, que é professora de yoga, psicoterapeuta transpessoal. Bom, se eu for falar tudo que a Miriam é, eu vou ficar um tempão aqui descrevendo o currículo dela, porque ela é uma estudiosa do ser humano há muitos anos e eu tô chamando ela para essa conversa. Espera aí que eu vou convidar ela aqui. Vou te convidar a ficar comigo, só esperar um pouquinho, que ela já está entrando aqui. Já disse que estava a postos aí. Peraí, que eu não sei porque eu não tô encontrando com ela aqui. A Miriam. Querida Miriam. Aqui, achei você, Miriam. Tô te chamando. Olá, tudo bem? Já encontrei com ela aqui, já tá aqui já, o Ricardo Fará e Ricardo Fará. Pessoas incríveis e amadas no meu coração. Que bom que você está por aqui, minha amada. Já vamos começar esse bate-papo mais que especial. E eu estava querendo conversar com o Ricardo também, para ver se eu trazia ele para um bate-papo daqui a um tempo aí. Quem sabe mais para frente, né, Ricardo? A gente conversa depois para falar sobre coaching, processos de coaching nesse momento tão conturbado da raça humana, né? Que todos nós estamos envolvidos. A Miriam já está entrando. Estou esperando você, Miriam, aceitar o meu convite e a gente já vai começar esse bate-papo. Sabe, Miriam, que você foi pedido para eu falar sobre chakras, que outro dia eu estava num bate-papo que eu tenho todos os dias pela manhã, na verdade, de segunda, quarta e sexta. Oi, Gabriele, bem-vinda. Eu estava num bate-papo aqui, numa reflexão e vamos lá, vamos ver se a Miriam entra aqui. E aí eu comentei sobre os chakras e uma das pessoas falou assim, puxa vida, por que você não fala mais? Deu certo. Deu certo. Tudo bem, minha querida? Há quantos anos eu não te vejo? Tudo bem, eu realmente, né? Que saudade! Muita. Muita saudade. Bom, nós somos abençoados, né? De estarmos aí no meio do campo, de estarmos com a natureza, não é verdade? É Isso é verdade. maravilhoso. E para mim é um grande prazer estar aqui contigo, sabe? Porque você é uma pessoa muito especial e querida para mim. E tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, olha, acabou de entrar meu irmãozinho de 1,90 m aqui para prestigiar. Bem-vindo. Eu trouxe até, caprichei aqui, Miriam, ó, criei até um quadro aqui para falar sobre os chakras, Eu vi. né, para ficar mais fácil. E, Deixa eu só ver uma e aí, coisa que eu Miriam, tô. mas olha, eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é, porque eu sou amiga coruja, né? E eu vejo só coisa muito boa em você. Então eu queria te ouvir. Eu vou desligar um ventilador que está fazendo barulho aqui. Enquanto isso, ó, vou pedir para você se apresentar e vou deixar a imagem dos chakras aqui. Tá. Então, gente. Ai, você é de... Fala pra gente, Miriam, quem que Deixa eu você te falar é? uma coisa, Cris. Tá dando duas vozes ao mesmo tempo. Será que nós estamos fazendo dois vídeos ao mesmo tempo? Porque Não, você você pode estar fala. com o microfone. É, Agora, acho que agora resolveu. Eu estou é, escutando você de outro lugar. entendi. Talvez seja a nossa conexão que é fora do tempo e do espaço. Bom, tudo bem. O que eu queria dizer é que, bom, eu queria te agradecer, que desde que a gente se conheceu lá na pós-graduação transpessoal,
Você quer que eu saia e entro de novo? Tá, O que que você você tá com acha? delay? Você tá com É, delay? eu fico ouvindo a minha voz falando. E depois eu escuto a sua voz. Então a gente fala duas vezes a mesma frase. Tá com Aí eu tenho delay, então. Mas enfim, isso. Eu acho que tá isso que tá acontecendo. Então sai, Você eu me fico no ouve? ar. Sim, eu te escuto perfeitamente. Tá tudo perfeito para mim. Então, eu posso sair e entrar de novo para ver se a gente rompe esse delay? Vamos Vamos lá, vou tentar. pedir para vocês Paciência que para os estão nossos assistindo. queridos aí que estão nos esperando. Só um É, minutinho, só um gente. minutinho. Por favor. Vai lá, Mi. Eu vou pedir para você, Karina, esperar um pouquinho. O Ricardo com certeza vai esperar. André, espera só um pouquinho que a gente já vai ter a Miriam de volta aqui. E aí a gente começa esse bate-papo mais do que especial. A Miriam, ela é uma psicoterapeuta formada pela Transpessoal, Psicologia Transpessoal, e eu estou trazendo ela de volta para essa conversa. Ela é professora de yoga, é uma estudiosa do comportamento humano, é uma pessoa com muito conteúdo e profundidade, e vocês vão ver. E Tomara que agora? dê certo. Deu? Agora deu certo. Ah, que bom. Ai, que bom. Então, eu estava falando de você aqui, que você é uma psicoterapeuta transpessoal, que você é professora de yoga, que você tem A minha um história, monte assim, de formação. resumida, é que a minha primeira formação foi na área das ciências, né? Computação gráfica, tecnologia, uma área que eu não me encontrei, mas que eu somei porque nada você desintegra, né? Você soma para outras coisas. E aí eu me encontrei mesmo foi na yoga, antes da psicologia, e depois eu fiz a formação em psicologia e a pós-graduação em psicologia transpessoal. Então eu estou muito feliz pelo convite de poder fazer alguma coisa que interesse, né, a você. Seus olhos continuam lindos como sempre. Isso é E amor de amiga. muito agradecida, né? E aí a gente pode começar a hora que você quiser para a gente falar um pouco dos chakras. Assim, a minha Querida, visão dos chakras tem a visão clássica, mas eu vou trazer um pouco mais de uma linha de yoga que eu pratico, né? Mas assim, objetivamente o que é os chakras eu vou estar trazendo, mas sempre trazendo essa visão com a qual eu trabalho, mas tentando ser o mais objetiva e respeitosa com todas as formas de matrizes de conhecimento do yoga, né? Que existe mais de 5.000 anos, né? Então, eu vou tentar pegar a essência daquilo que você estiver precisando. querida, E, tudo que você trouxer, que eu sei que você é uma estudiosa profunda, né? Será bem-vindo. Então, eu queria mostrar novamente os chakras e assim, começar te perguntando, mas o que que é isso, né? Porque tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, por exemplo, o meu irmão, eu sei que ele sabe o que que é, mas ele não sabe na profundidade o que que é isso, como o se que são os manifesta, chakras? o que que são esses chakras, né? Eu vou até inverter a tela aqui, vou deixar você falar. Então, primeiro eu vou falar o que são os chakras, antes de entrar nos chakras. Então, os Tá bem. chakras são plexos de energia, né? Chakra são centros de energia no nosso corpo, né? E esses centros de energias têm lugares, vamos dizer assim, no corpo. Muitas vezes as pessoas só veem as imagens místicas, né, dos chakras, que são tipo mandalas, mas eles têm uma relação direta com o nosso corpo físico, né? Nas nossas glândulas e subglândulas. E as glândulas e subglândulas dos nossos corpos produzem os hormônios, em síntese, estou sendo bem sintética. E esses hormônios produzem as nossas emoções, sejam elas de bem-estar ou mal-estar. Então, os chakras são os plexos de energia no nosso corpo, né? E cada um desses plexos é regido por glândulas. Essas glândulas, por exemplo, no chakra básico, que é o chakra, a gente fala Muladhara Chakra, que é o chakra na altura do pubis, né?
Vai ter diferenças de linhas de yoga dessa posição dos chakras, tá? Mas onde é que eles se localizam? Então, a gente também tem que entender a coluna. Vou ver se eu consigo ser didática aqui. Da coluna. E na coluna nós temos nervos sutis, que chamam Ida e Pingala, e eles vão fazendo um cruzamento. O ponto de cruzamento da Ida e da Pingala é onde são os nossos chakras. E é por onde a energia espiritual, mística, chamada Kundalini, sobe, né? Então, muitas vezes, quando a gente dá esses nomes de uma tradição, fica uma coisa, às vezes, meio dogmática, o que é Kundalini, etc. e tal. Mas essa elevação e essa expansão da consciência faz parte da humanidade. Então, ela não vai ser chamada de Kundalini em outras tradições espirituais, né? Mas ela é uma força que nos conecta com esse algo maior que habita dentro de nós, né? Então, indo para aí, eu começaria com o primeiro chakra, antes do umbilical, do plexo solar, do cardíaco. Então, algumas linhas, elas fazem essa intersecção, e mais ou menos isso que você está trazendo, Cris. Deixa eu ver mais para baixo. Debaixo do umbilical, o que você colocou? Só tem um umbilical aqui. Bom, tudo bem. Então, eu vou posicionar os chakras. Então, o chakra básico seria mais ou menos na altura do pubis. Então, no pubis está o primeiro chakra, né? E ele, o segundo chakra estaria... Vocês podem até colocar a mão no próprio corpo. O segundo, dependendo de onde vocês estão, né? Mas o segundo chakra seria 4 dedos acima do pubis, né? Mais ou menos onde fica a linha do biquíni. O terceiro chakra fica no umbigo, né? O quarto chakra, tanto em homens quanto mulheres, seria traçando uma linha entre os mamilos, no meio. O quinto chakra seria na região da garganta. O sexto chakra aqui entre as sobrancelhas. E o sétimo chakra na coroa. Então, vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, como eles operam dentro do nosso corpo. Eu estou indo bem aí respondendo as suas perguntas? Posso continuar, Cris? Tá indo ótimo. Então, tá bom. Então, vamos pensar no nosso corpo. Então, a gente tem as glândulas sexuais, que elas não são só para a gente procriar ou não. Hoje, com a neurociências, isso já está uma informação mais coloquial, né? Mas esses sábios de 5.000 anos não tinha tomografia, não tinha exame de sangue. E eles já sabiam disso porque eles percebiam. Eles se percebiam. Eles sabiam quem eles eram, né? Não estavam atordoados por esse automatismo que a gente foi engolido Isso. desse mundo automático, né, que a gente vive, né? Eles são seres realizados, que eles percebiam como controlar, como transformar esses centros de energia no nosso corpo como os instrumentos a favor do nosso bem-estar, da nossa mente. Dessa mente que vai rumo ao melhor de si mesmo, né? Que é o nosso divino interior. Então, eles tinham essa percepção. E hoje, o que está acontecendo com a neurociência, com essa expansão da ciência atual, essas práticas estão se comprovando uma série de coisas, né? Que esses sábios antigos já sabiam. Então, o que a gente pode dizer que a nossa ciência atual já comprova e que é muito bom a gente saber? Então, essas glândulas que a gente tem, elas produzem os hormônios que podem ser do bem-estar ou do mal-estar. E aí, são fontes... Então, por exemplo, se a sua glândula... Por isso que a gente fala assim na yoga, os chakras superiores controlam os chakras inferiores. Se você olhar isso do ponto de vista dogmático, é uma coisa, mas se você olhar do ponto de vista fisiológico, é bem interessante, que eu acho que é bem aí onde essa frase entra. Então, se eu tenho aqui a minha glândula tireoide e ela tem algum problema, ela descontrola todas as glândulas embaixo, né? Por exemplo, se eu tiver um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, eu tenho depressão. E elas têm uma função de controlar até os nossos batimentos cardíacos e tudo mais. Então, é um exemplo bem assim, clássico da importância das glândulas do nosso corpo.
Bom, aí onde entra... Você quer fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Porque eu Não, tô... vamos lá, tô adorando. Então, aí onde entra, né, essas fontes vitais? Como que eu cuido delas? O que mais a gente conhece no Ocidente são as asanas, né? O que são as asanas? As posturas de yoga. Quando você entende o objetivo da yoga, que é união, unificação com o divino interior, que não é assim, o objetivo da yoga não é um objetivo físico, ele é bio, psico, espiritual, né? Então, ela é uma ciência de controle desses centros para que a mente possa se concentrar naquilo que importa, que é o sagrado interior. Então, eu digo para meus alunos que não importa qual é a forma que é o sagrado para você, se é Buda, se é Jesus, se é Nossa Senhora, você fazendo yoga, você vai orar melhor, você vai rezar melhor, você vai estar mais concentrada para você levar essa energia para a forma como você se relaciona com o seu sagrado. Então, os yogis, eles criaram toda essa metodologia que envolve um gráfico de pizza. Se você quer coaching, acho que você vai gostar. Porque não é simplesmente tratar do corpo físico, mas tratar de tudo que equilibra a mente. E a nossa mente, a gente tem um biocampo. Agora, com a Covid, a gente está sentindo bem isso, né? Porque a gente está isolado e tudo mais. Então, a gente está sentindo esses outros setores da nossa vida que fazem falta. Então, eu vou começar com a parte física. Então, na realidade, é biopsíquica, né? Não é física só. Porque se eu controlo os hormônios, quando eu massageio, então estou fazendo uma asana, vou ficar em pé aqui, por exemplo, né? E aí, eu me inclinei. Quando eu inclino aqui com uma determinada respiração, uma determinada posição, eu não estou só alongando essa lateral do meu corpo, mas aqui eu estou massageando as minhas glândulas adrenais, os meus rins, né? E esse é bem em cima dos rins que eu tenho a resposta de luta ou fuga, que é a adrenalina, o estresse, o cortisol. Daí você começa a entender que é uma prática que limpa o corpo por dentro. Porque conforme eu vou fazendo essa prática com uma determinada disciplina, eu vou tirando as toxinas dos meus órgãos. Que não dá para eu abrir o corpo e tomar um banho. Vamos lavar o rim e passar uma bucha. Como que como é que essa lavagem é feita, né? O seu público vai rir da minha risada e não da minha piada, porque a minha risada é engraçada. Tá tudo Mas tudo certo, bem. sabe, Miriam? Ontem eu fiquei tão feliz que eu estava fazendo uma reunião com uma empresa, uma multinacional. Eu falei, eu posso ser eu mesma, né? E falou, depois de tudo que aconteceu, se a gente não pudesse ser a gente mesmo, pelo amor de Deus, né? E eu acho que é uma grande abertura. Então, seja você, que eu acho maravilhosa. Não, eu não Quem consigo você é. mais. Eu estou nessa Que fase que se ótimo! eu não for eu mesma, aí eu me sinto. Como que eu vou falar para você? Agride o meu ser, né? Mas, Miriam, eu acho que a coisa mais linda que você é você mesma. Então, seja você, continua. Então, aí não sei se eu consegui explicar para as pessoas se elas estão entendendo que conforme você faz as asanas igual posturas de yoga, você vai massageando essas glândulas e você vai equilibrando os chakras. Essa é uma maneira de equilibrar os chakras, mas não a única. Ela começa com as asanas, com as posturas de yoga, com a respiração. Na realidade, o que eu falaria para vocês assim, de tudo que move a yoga, né? Se você não está respirando tranquilamente, ela é a gasolina, né, do yoga. Quer dizer, não tem meditação sem uma respiração plena e profunda, não tem relaxamento sem uma respiração plena e profunda. Por quê? Então é importante a gente entender a nossa fisiologia. Quando você exala mais longo, por exemplo, e não tenta fazer isso de propósito. Depois eu vou fazer uma prática pequenininha só para a gente sentir. Porque o yoga ele é mais prático do que intelectual, né? Que ótimo. Então, na prática, eu vou mostrar na prática, mas só para a gente ter informação intelectual, o nosso sistema nervoso parasimpático, que tem o nome ao contrário do simpático. O simpático é aquele que faz a gente agir, acordar cedo.
e ter o pique para fazer as coisas. O parasimpático, ele é responsável, assim, de uma forma sintética, do nosso sistema de relaxamento. E se você exala curto, você mantém a ativação do sistema simpático, que é o que é a adrenalina. Então, é importante a gente encontrar a respiração da criança, quando a gente nasceu. Que a criança, ela inspira, o umbigo sobe, exala, o umbigo desce. Né? E essa respiração, aí eles falam a respiração da yoga. Não, não é a respiração da yoga. Tudo bem, a yoga faz uso dessa respiração, mas essa é a respiração que nós nascemos com ela. Você vê, todo bebê respira assim. O que acontece é que a gente, pela forma como a gente vive, a gente perde. E o nosso cérebro é econômico. Aquilo que você não usa, ele vai desarmazenando. Tira da frente. É. Tira da frente. Então, mas é fácil a gente resgatar. Então, para equilibrar, a gente precisa de asanas. Também cuidar da alimentação. Né? Então, hoje todo mundo está sabendo que alimentação orgânica. E uma alimentação que não vai pesar. Então, assim, as pessoas ficam com esse negócio, ai, carne, não como carne. Eu vou dar um exemplo mais tranquilo, que é para a gente ficar bem assim encarnado mesmo e saber como é que atrapalha. Você tá lá, almoçou, comeu aquela feijoada maravilhosa, aquele prato de PF, assim, pá, né? Terminou de comer, o que que acontece? Você consegue Sono, meditar? Sono. cansar. Leva um tempão para se recuperar. Então, os yogis também sabiam que era importante para manter essa mente a favor, né, do seu divino interior. Você precisava cuidar daquilo que você come, como você come, o que você come, né? Então, os alimentos mais... então, os alimentos são classificados em alimentos densos, que a gente chama de tamásicos, rajásicos. Isso já é a Ayurveda, né? A ciência da vida, que ela andou junto com a yoga, né? Elas não estão separadas, né? Olha que interessante, eu gosto de dar esse exemplo. Tudo que está na ciência, na verdade mais sutil, está na verdade popular. Então, muita gente vai dar risada agora. Quando você está com raiva, irritado, no ditado popular, você fala o quê? A pessoa está enfesada. E o que é enfesado? Cheio de fezes. Exatamente. Então, esse é um exemplo assim dessa integração que a yoga tem, da sabedoria de como usar esse corpo, né? Então, se eu estou cheia, se eu não eliminei o que era para ser eliminado do meu corpo, aquela água que estava ali para eliminar aquilo, ela volta para onde? Para a corrente sanguínea. E ela volta como? Com gases. E esses gases, eles fazem o quê? Toda vez que você está cheia de gases, você fica cheia de... os pensamentos, eles ficam um atrás do outro. A gente não consegue se concentrar, aquilo incomoda, dá um mal-estar. Aonde? No terceiro chakra, né? Que é o chakra do umbigo. Então, tudo isso... Então, a gente tem um pilar aí. A gente falou do corpo físico, as asanas. Nós falamos da alimentação, né? E eu queria falar... Tem vários itens, mas acho que assim, eu vou falar de alguns. Então, a yoga não é simplesmente eu chego lá, faço as asanas, eu estou fazendo yoga, não. É uma filosofia de vida, né? Onde você escolhe estar integrada com a natureza. Então, quem são as companhias que elevam o meu pensamento? Então, se você quer meditar e você está sei lá, numa festa onde está todo mundo batucando, essas pessoas podem ser amigos, pessoas queridas, tal, mas naquele momento elas não estão sendo boas companhias do seu propósito. Então, por isso que em todos os fluxos sagrados, não só da yoga, você medita com aquilo. Então, você vai uma vez por semana rezar na igreja. Então, você faz uma meditação coletiva com as pessoas que meditam naquele propósito. Você começa não é uma seleção arrogante, ai, não, agora eu não vou mais estar com esse. Não. Mas acaba acontecendo um fluxo natural de você começar a estar com as pessoas que estão nessa onda, né? Então, se você pode, assim, acho que é o vegetarianismo, acho que essa é a frase do meu mestre que eu mais gosto, né? Se você pode viver sem
trazer sofrimento para uma vida e você pode se nutrir bem e se sentir bem, né, com os nutrientes. Se você consegue esses nutrientes de outra maneira, sem ter que matar um ser, né? Então, que você deveria fazer essa escolha, né? E eu gosto de outra fase do Dalai Lama, que também me toca em relação ao vegetarianismo, que se nós mesmos tivéssemos que matar os animais que a gente come, a maioria da humanidade seria vegetariana, porque a gente come, porque a gente vai no supermercado e está pronto para comer. Mas se você tivesse que pegar uma galinha, se tivesse que pegar um boi, né? E você olhasse no olho dele, ou você escutasse o grito da mãe dele na hora que você tira, né, a, a, o filhote, né, dela, provavelmente as pessoas acham que isso é frescura, mas a natureza do ser humano é boa. Mas o sistema que nós criamos para viver, ele não respeita as formas essenciais da nossa vida, e até por isso que eu entendo que o Covid veio, assim, essa é a minha leitura do Covid, né? Talvez para a gente refletir de que novas formas que nós podemos viver e estarmos mais alinhados. Então, tanto a companhia é boa, que é importante na nossa vida, que esse isolamento está mostrando claramente como que nós somos seres gregários. Nós não estamos nesse mundo para viver sozinhos. E que nós podemos nos unir para um bom propósito. Sabe, Miriam, que bom que foi você que trouxe isso, porque eu nunca gosto de ser tendenciosa, né? Porque eu me tornei vegana. E eu era vegetariana antes e agora eu me tornei vegana. Isso não significa que eu quero que todo mundo se torne o que eu me tornei, né? Uhum. Isso é uma escolha minha. Então, assim, cada um tem a sua escolha e está no seu patamar, né? No nível de consciência que quer viver e estar. Então, outro dia eu estava conversando com meu marido, eu, por exemplo, eu não bebo de encher a cara, eu tomo um bom vinho, um pouquinho, uma taça, meia taça, né? Nada além disso. Mas isso é uma escolha minha. Isso não quer dizer que eu acho que o mundo inteiro precisa ser do jeito que eu escolhi ser, né? Cada Exatamente. um está diante daquilo. Meu marido, por exemplo, não é vegetariano, ele é carnívoro. E, e se a gente for olhar pela física quântica, né, que nós temos aí uma defesa de tese de um físico que eu esqueci o nome dele, mas eu acho que até o final da nossa conversa eu vou lembrar. Ele fala que tudo é informação, desde os nossos pensamentos até tudo que a gente absorve, né? Então, se eu como uma carne, se eu fumo, se eu bebo, eu estou trazendo informação para dentro de mim. E essa informação, ela pode corromper o meu organismo, pode corromper a minha energia, e isso pode impactar nos chakras. Sim, Não é? sim. Eu vou te falar do meu exemplo, assim, um exemplo que eu Seu sou som ficou vegetariana há muito 20 baixo, anos, né? Miriam. Hã? O Seu som som tá um está pouco muito longe. baixo. Eu sou vegetariana já faz uns mais de 20 anos, mas Não eu. estou te ouvindo. E agora? Continuo não ouvindo. Ué, eu não mudei nada, eu não mexi no celular. Estranho. Deixa eu ver. Você acha que eu preciso sair e entrar de novo? Pera. Não sei. Vamos tentar. Vamos lá. Pessoal, espera um pouco que a Miriam vai voltar. Espera um pouquinho que deu problema no. Você está ouvindo as duas, Cris? Bom, então vamos continuar. Então, Miriam, vamos continuar. Eles estão te ouvindo. Muito bom. Eu não então, estou te ouvindo, eu vou tentar pôr um fone de ouvido. Vamos ver se tá. melhora. Eu te espero. Bom, eu só queria dizer que. Continua, Mi. Tá, eu queria dizer assim que eu sempre fui. Eu sou filha de libaneses, né? Então você imagina, filha de libaneses, quibe cru. Eu fui a ovelha negra da família, né? Até hoje eu sou. Mas eu lembro que nesse processo, eu acho que esse respeito pelo processo do outro é muito importante. Você tocou num assunto muito importante. Eu lembro que nesses 20 anos eu tive 3 desejos, 3 vezes, assim, a carne de panela da minha mãe, né? E eu tinha uma memória, nesse processo de fazer a meditação, tudo, né? Eu tinha essa memória
da carne de panela da minha mãe. Então, sempre aconteceu assim, um momento de silêncio. Então, você imagina, assim, a mesa cheia, a família inteira, 20 pessoas lá, e eu nesse processo de querer ser vegetariana, minha mãe fez a carne de panela, e eu falei, eu vou experimentar um pedacinho. Daí eu peguei, pus no prato. Eu lembro, assim, que meus irmãos, meu pai, todo mundo ficou em silêncio. O meu irmão, ele falou, yes, yes, ela comeu. E aí, É, mas o que foi interessante desse processo? Por isso que a gente tem que seguir, né, o fluxo da nossa mente. Que quando eu fui meditar nos dias seguintes, a minha meditação não funcionou, né? E eu pude perceber, eu fiz isso 3 vezes, até eu conseguir ter o meu aprendizado pessoal em relação a isso. Então a gente não tem que ser xiita, né? Mas eu acho que é importante eu trazer a filosofia do yoga, porque ela, a base dela é uma restrição alimentar, né? O yogi, isso está na filosofia da yoga, né? Então é por isso que eu não tenho a intenção de criticar ninguém que está aqui ouvindo, mas de compartilhar, né, essa filosofia com vocês. E aí eu senti isso, assim, que levou uma semana, toda vez eu comia um pedacinho assim, para o meu corpo voltar no fluxo que ele estava antes da. Porque, como você falou da física quântica, a física quântica o que é? Vibração. Né? Então, a vibração, ela acontece em nós, assim, em resumo, em 2 coisas. O que eu penso e o que eu sinto. Quando o que eu sinto se conecta, né, o meu coração é trazido junto com o meu pensamento, aí eu crio uma vibração. E aí, assim, o outro, mesmo sem eu falar, aquela pessoa que você ama, quer dizer, o jeito que você me olhou quando eu cheguei aqui, eu senti a sua vibração de amor transpassar a tela. Eu senti a vibração de amor no seu olhar, na sua fala. Então, isso é vibração. Então, essa ciência da yoga, ela vai fazer uso, assim, com perfeição dessa purificação do corpo para que a mente possa se conectar com esse divino interior. Esse é o propósito da yoga. Último. Por isso que yoga significa unificação. Mas a unificação com quem? Com o divino interior. Mas quem é o divino interior? É um processo de descoberta. Mas a gente tem lampejos desse divino interior, né? Quando? Na ação. Quando você vê uma pessoa que não pensa 2 vezes de pular no trem para salvar alguém que caiu antes de ser atropelado pelo trem, de salvar uma criança, né? De devolver um dinheiro que não era seu, mas que podia resolver a sua vida se tivesse ficado com dinheiro, né? Então, dentro dessa filosofia, que também é parte universal, a ética. Então, não adianta eu querer meditar e alcançar o divino interior se eu vou lá e Então, isso mexe com os chakras. Porque se você não está sendo verdadeira com você mesmo, o gap psicológico, né? Quando que a pessoa tem um distúrbio psicológico? Quando o que ela pensa está bem distante do que ela faz e fala. olha, Miriam, isso é espetacular, porque assim como o seu marido, Ricardo Fará, eu também sou formada na metodologia do Richard Barrett, né? E a gente fala que, assim, nós temos um assessment, quando a pessoa responde, ela pode estar em níveis de consciência, escolher os valores dela podem estar em níveis de consciência mais elevados, mas as atitudes dela não representam. Então, eu tenho um amigo, o Roberto Zimmer, que ele trouxe a psicologia das partes, ele fala que nós somos partes, né? Então, nós temos aí dentro da gente a velha rabugenta, a criança ferida, o impulsivo. Nós temos essas partes dentro de nós. E nós estamos fragmentados neste mundo em que vivemos. Então, por mais que eu ache que aqueles valores sejam os meus, eu não consigo vivê-los, né? Então, quando a gente olha para o nosso mundo ocidental, o oriental, infelizmente, também está vindo está sendo arrastado, né, junto conosco, a gente percebe o quanto que a gente está desconectado. Quando você fala dos yogis,
né, lá do passado, que é uma cultura milenar, e que eles se conhecem, eles se olham, eles sabem quem eles são, né? Porque eles não tinham essa confusão mental que a gente gera. Então, quando a gente fala de cultura, eu estou fazendo uma salada aqui, né? Mas quando a gente fala de cultura organizacional, eu estou fazendo um workshop que eu vou dar amanhã. Quando a gente fala de cultura organizacional, é isso. Não basta eu falar que eu sou aquele valor. Se eu não faço, se eu não pratico, porque o que acontece? Eu não pratico porque eu sou fragmentado internamente. Eu estou cheio de partes internas minhas que eu estou fora da minha consciência. Por que os yogis sabiam, não precisava de nenhum exame, de nada, ele olhava e já sentia aquela vibração? Porque eles estavam inteiros. Eles sabiam que eles eram, né? Nós hoje, a gente está num mundo tão automático que a gente se desconectou. E aí bagunça todos os chakras, né, Miriam? Como que eu Então, mas faço para olha que reequilibrar? interessante. Você falou uma coisa super importante. Aí eu queria chegar na parte final. Só vou pegar as asanas, a alimentação, a companhia, a respiração, a meditação. Agora a gente chegou no ponto clímax, no ponto da yoga. Então, quando eu medito, né, e eu começo a me concentrar na minha respiração, no propósito de elevação, né, que hoje tem várias meditações, só que uma das coisas assim que eu defendo com unhas e dentes e dentro da meditação é o som, a meditar com o mantra, né? Man, mente, tra. Som que liberta a mente. Então a gente tem que entender que o mantra, por quê? Aí olha como isso tem a ver com a física quântica aqui. O que a física quântica fala já é coisas assim dessa sabedoria ancestral, porque não é só os yogis que trouxeram os sons sagrados, né? Isso faz parte da tradição está na humanidade, mas eles foram, digamos assim, os especialistas para trazer esse conhecimento, né? Na realidade, eu não diria especialistas, mas eu diria que de tudo que aconteceu, essa informação ainda está bem próxima da fonte. Ela não foi misturada com as culturas. Tem misturas, mas o que eu quis dizer com isso? Quando você emite um som, quando você canta, por exemplo, nas doenças psíquicas, de perda de memória, o som é a última coisa que a pessoa esquece. Então, o som, ele tem uma... Vamos pensar numa música, não precisa chegar no mantra. Eu estou lá no samba, que eu adoro. Se eu estou dirigindo, eu escuto o samba, ou eu escuto um rock, e esse som tem reverbera em mim, eu posso estar triste, eu começo a cantar e passa a tristeza. E o contrário, se eu tô legal, tô bem, aí eu escuto uma música de um namorado que, sei lá, foi com essa música que eu terminei o namoro, mas eu não tô mais afim desse namorado, mas essa música me traz uma tristeza, eu já vou trazendo, já vou chorando outras tristezas da minha vida. Então, o som, quando você eleva o pensamento junto com essa vibração que o som produz, seja ele cantado, né? E seja ele pensado, que é o Japa Mantra, ele começa a te ajudar a desvendar aquilo que você falou, aquilo que não sou eu. É um processo de uma vida, de vidas, mas eu não troco isso por nada na minha vida, entendeu? Depois que você alcança esse tipo de, vamos supor, de bem-estar, nem que seja de 1 minuto, você vai meditar 20 horas para ter esse 1 minuto de novo. Você vai querer, você não vai desistir mais. Porque são prazeres. Por exemplo, eu comprei essa blusa aqui, eu achei linda, maravilhosa. Daqui a pouco eu vou enjoar dela. Os prazeres materiais são assim, eu comprei uma casa, nunca vou cansar dessa felicidade. Daqui a pouco ela entra na osmose. Mas quando você sente essa conexão com o seu divino interior, e aí é o propósito de equilibrar todos os chakras para chegar nesse lugar, né? Aí a ética que você disse, né? Aí você não quer, isso você não enjoa. Ô, Mi, a Tânia Aires está pedindo a sugestão de um mantra. Eu vou sugerir 2. Um é que é bem pessoal, assim, e aí você vai falar que eu sugeri ele, assim, porque ele é pessoal. E o outro
que é mais clássico do yoga. Então, para não ficar uma coisa assim, a Miriam sugeriu esse porque ela canta só esse, ela gosta só desse. Então, os mantras, todos os mantras são bons, eu já vou dizer isso para você, assim, a maioria dos mantras. Porque eles foram criados por seres, a gente tem que entender que não eram pessoas comuns, né? Então, assim, na yoga, são seres realizados, assim como Jesus é para nós no cristianismo, né? Então, a gente tem que entender que eu, Miriam, se eu resolver criar um mantra, eu não vou criar um mantra. Porque quando Jesus falou, ele disse assim, eu sou a vida, né? Como é que ele falou? Eu sou a vida. Eu sou o princípio e a vida. Só que Eu sou o princípio e a vida. quando ele disse isso, ele não está pensando essas palavras, ele está sentindo com o coração. Então, assim é o mestre. Então, são mais de 5.000 anos de história. O Gayatri Mantra é um mantra muito interessante, se você quiser ouvir. Om Namah Shivaya também. Mas quando você pensar em mantras, não pense que são deidades, né? Porque o que acontece, como a Cris falou, a cultura se mistura. A essência, por exemplo, Shiva é a consciência suprema, mas também no hinduísmo, Shiva é um deus. Só que na yoga, Shiva, para alguns, quem estuda yoga mais profundamente, sabe que ele foi um yogi. Ele existiu. Tem algumas coisas assim da humanidade, uma cidade que tem algumas moedas com cara de Shiva, né? Então a gente não deve confundir com deidades, porque quando a gente confunde com deidades, a gente está colocando um Deus externo, né? Mas ele trouxe esse mantra. Om é indescritível, um som indescritível, é o som da criação. Om, Namah. Então, eu saúdo a consciência suprema, né? Esse seria o significado. O segundo mantra que eu gosto muito chama Baba Nam Kevalam. Ele é um mantra mais recente. Então, se você for estudar yoga, ele é um maravilhoso. Ele é um mantra de 50 anos. E ele só vai ser reconhecido porque a yoga não morreu. Os mestres continuam vindo, né? Mas é mais fácil reconhecer o que estava de 5.000 anos atrás, né? E esse foi criado por Pierre Sarkar e chama-se Baba. Em sânscrito tem 3 significados, são línguas polissêmicas. Baba, Pai Divino, amor infinito, amado. Então, o que é esse amado? É fora de mim? Não. Eu quero me conectar com o divino dentro de mim. Nam, nome, vibração. Kevalam, somente a vibração do amor infinito em mim e em tudo. Então, por que ele é universal? Né? Aí são os meus pensamentos. Porque o amor, todos nós somos capazes de amar. Eu, a Cris com esses olhos brilhantes, verdejantes, que ela exala amor pelos olhos. Só que a gente não consegue ficar muito tempo nesse estado, mas a gente é capaz de amar. Então, o que é o mantra? O mantra é para que a gente continue expandindo esse amor em nós, né? Então, os sons, eles equilibram os chakras. Então, eu dei o exemplo da música, que todos nós temos. Tem as músicas, elas acordam o emocional. Só que você pensar em 5.000 anos atrás, não existia música. Então, as músicas, os sons iniciais que foram criados, foram para a conexão espiritual. Depois, com a cultura, as músicas têm vários papéis. Mas ainda, os mantras têm esse... Tanto que a pessoa nem acredita em nada, ela chega lá, ela escuta alguém cantando mantra, escuta Deva Premal, escuta o Krishna Das, escuta um grupo cantando. E ela fala assim, nossa, mas isso me deu uma paz. Então, essas sensações vocês têm que valorizar. Por quê? Porque no corpo habita a verdade. É isso que os yogis descobriram. E a mente nos engana. A mente, você entra nos pensamentos. Agora, se você está com dor de barriga, né? Se você está com dor de barriga, não tem quem te falar, não estou com dor de barriga. Você pode até disfarçar, você dá um sorriso lá pro outro, aqueles sorrisos naquela cara.
sabe que você está com dor de barriga, você sabe quando você está chateada, você sabe quando você está com raiva, você sabe quando você está magoada. Então, a sensação, ela diz a verdade. Então, nosso corpo não mente. Por isso que eu gostaria de fazer uma prática, assim, não sei, de 5 minutos, se você achar que é legal, se não, tudo bem. Você que está com problema de horário, que você tem aula de yoga para dar. Nós já Não, estamos tudo com bem. As minhas 45 alunas, minutos. elas estão sabendo, elas podem esperar os 5 minutinhos. Então vamos lá. Eu queria que te ouvir um pouquinho, eu falei muito, né? Porque eu acabei correndo para Não, eu primeira estou vez. adorando, estou aqui. Você que é entrevistada, não sou eu que tenho que falar, é você. Então, eu vou por aqui Ó, já estou música. até erguendo minha câmera aqui para eu poder fazer a prática também. Então, assim, eu vou pedir para vocês só fecharem os olhos, colocar uma mão no abdômen e outra no tórax. Ah, você não vai fazer prática de yoga? Eu já estava toda empolgada aqui, até ergui minha câmera para Eu vou participar fazer da uma prática de prática de yoga. meditação, assim, com relaxamento. Eu vou fazer uma Jalandhara Bandha, que é para ajudar a respirar. Mas primeiro, eu vou fazer uma senso-percepção, para a gente ver como que a gente está chegando. Para depois da prática, você fazer a comparação do início, antes e depois, para você ter, assim, uma vibração no seu corpo da prática, né? Então, primeiro, você pode sentar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai fazer só uma banda. Põe uma mão no coração, outra no abdômen. Fecha os Uma olhos. no coração, no abdômen. Fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos. Tá dando para ouvir a música de fundo? Não. É uma música, não é uma. Ah, Isso. Fecha os olhos e simplesmente leva a presença para o ar entrando e para o ar saindo. Inala. Exala. E sem auto-julgamento, nem interno nem externo, observa as sensações que pulsam no seu corpo agora. Sensações bem físicas. O lugar onde você está sentado. Né? Aonde você está encostado. A sensação das suas pernas. E leva a presença na região das narinas. E veja se é possível deixar essa entrada e saída do ar bem orgânica para você. Bem agradável, sem nenhum tipo de tensão. Como é o pulso da sua respiração agradável. Inala. Exala. E deixa ver se é possível essa respiração ser pelo nariz, e não pela boca. E aí registra a sua chegada para esse momento, com as sensações de conforto e desconforto. Sem querer se livrar de nenhuma delas. Só observa como é que você chegou e a verdade que o seu corpo está pulsando nesse momento através das sensações. E agora a gente vai fazer uma banda, que é um trabalho que trabalha a tireoide e solta os músculos da respiração. Então as mãos, ó, vou mostrar assim no vídeo, deixa eu ver se dá para mostrar. O dedo vem para cá e fecha. As duas você faz isso e coloca em cima do joelho, né? E nós vamos... eu tô de pé. Ai, não dá para você sentar mais? Dá? Senta, eu te espero. Vocês podem fazer isso no chão também, né? Com as pernas cruzadas, mas no momento serve a cadeira, não tem problema. E a gente vai inspirar olhando para cima. Inspira. Mantém o pulmão cheio e leva o queixo na região da garganta e segura o pulmão cheio. Por 4 segundos. 2, 3, 4. Eleva o nariz primeiro e solta o ar no horizonte. Respira. Sente a sua respiração. Segunda vez, nós vamos fazer uma pequena pausa de 6 segundos.
Quem se sentir desconfortável pode voltar antes. Inspira no horizonte. Pressiona o queixo na região do gogó e mantém 6 segundos. 2, 3, 4, 5, 6. Eleva o nariz primeiro e solta o ar pelo nariz no horizonte. Respira normalmente. E vai observando o fluxo da sua respiração a cada ação, comparando com o início da prática. Terceira vez, inspira. E tranca. Agora 8 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eleva o nariz. Solta o ar só no horizonte e respira normalmente. E você vai escolher nas próximas 2 vezes, nesses tempos que a gente fez, que foi 4, 6 e 8, aquele que se adequa melhor. A dica é, as mãos têm que ficar assim, como eu falei, o dedão, né? Tem aqui e fecha em cima do joelho. E não exalar enquanto sobe a cabeça. Sempre exalar no horizonte. Então, vamos juntos. Eu vou fazer mais 2 vezes de 8, mas quem quiser faz nos tempos menores. Inspira. Trancou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elevou. Nariz soltou. Respira. Mais uma vez. Inspira. Pressiona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eleva. Exala. Põe uma mão no coração, outra no abdômen, mantém os olhos fechados. E observa o fluxo da sua respiração agora. Essa bandana, né? É diferente de asana, a bandana ela exige um esforço maior. Ela ativa a tireoide, uma glândula situada no 5º chakra, no chakra da garganta, Vishuddha chakra. E essas Que é uma glândulas... das mais fundamentais e importantes, né? Isso, Da mas... tireoide. Isso. E fecha os olhos, só sente a presença do pulso, do florescer da sensação que ela deixou. Fecha os olhos um pouquinho, porque de olhos fechados, qual é o interessante? É que a mente não extroverte. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue ficar na sensação, no pulso que floresce do corpo logo depois que você finaliza a prática. E leva a presença para o ar entrando e para o ar saindo. Comparando com o início da aula, veja se a sua respiração ficou mais orgânica, mais plena e profunda. Inspira. Pode fazer, Cris, eu te aviso a hora que terminar, estou olhando o relógio. É que aqui o Instagram ele fecha tudo. Quando dá 60 minutos, ela fecha tudo. Então, seria importante a gente se despedir antes. Não, a gente vai se despedir. Me dá mais 2 minutinhos, só para eles aproveitarem esse momento. Continua. Inspira, põe uma mão no abdômen, entra no tórax. E veja o fluxo da sua respiração. Essa simples prática acalma a mente. Quando a sua mente se acalma, todos os seus chakras se acalmam. Quando você estiver com a mente agitada, você pode fazer essa prática simples. Tem muitas coisas na yoga, né? Mas no tempo que a gente tem, eu escolhi trazer uma coisa bem simples e potente para acalmar a respiração. Leva a presença na entrada das narinas. Inspira. Exala.
e deixa a sua presença amorosa, que facilmente você dá para os outros, está bem presente no ar que você respira, carregado dessa vibração para cada uma das suas células. Precisaria de mais tempo para a gente aprofundar nessa prática, mas eu espero que vocês tenham percebido a diferença do antes e do depois. Alguém pode escrever quem percebeu, quem fez, se sim ou se não. E ela é bem potente. Então, para a gente perceber o antes e depois, a gente tem que estar muito presente em como a gente começou e como a gente terminou, né? Então, queridos, eu espero que tenham tido algum proveito desse bate-papo. É informal, né? Te agradeço a oportunidade, Cris. Tem uma amiga minha também que chama Cris, a Cristina Roquette, que faz aniversário hoje. Te amo, Cris. Feliz aniversário. Não sei se você está aí ainda. Mas as Cris têm algo especial. Nós só temos 4 minutinhos, né, para encerrar isso daqui. Eu me lembrei do nome do físico que fala que tudo é informação. Quem quiser procurar é o John Archibald Wheeler, né? Quem quiser procurar por essa informação, ele traz isso para a física quântica, que tudo é informação. E, Miriam, para quem ia falar só 30 minutos, nós chegamos a 1 hora daqui a pouquinho, né? Com muito conteúdo. É muito conteúdo, não dá para falar pouco. Mas eu achei ótimo, eu só me limitei a 30 minutos, você tinha que dar aula, né? Às 4 horas da tarde. Minhas alunas vão ter que entender hoje, eu vou explicar para elas. John, né? Que se escreve, Cris, Archibald Wheeler. John Archibald Wheeler. Tudo é informação. Se você entrar no Google e falar John Archibald, né? Você vai achar essa informação. Que bom, Giovanni, eu não tinha visto que você estava aí. Você é maravilhoso, querido. Esse rapaz ele é um espetáculo lá de Sorocaba. Ele se desafia o tempo todo. Tânia, obrigada, minha querida. A Tânia está aqui do meu lado, é minha vizinha, minha amiga, querida de caminho. Miriam, deixa eu só dar um livro só, que eu acho que é legal falar. Pierre Sarkar, que é um grande yogi, e também o Oliver Sacks, que faz as pesquisas sobre os sons, a importância dos sons. Então, acho que é legal vocês verem as pesquisas deles também. E façam a experiência científica, escute os mantras sem nenhum... com a mente aberta, e veja a verdade que o seu corpo pulsa, e não o julgamento da mente. Que ali não tem... Amiga, oi. Vamos ver se você não some da minha vida por mais alguns anos, tá? Ver se aparece. Não, se você quiser, a próxima vez a gente pode falar só de relaxamento, se você quiser. O relaxamento e tá, a gente combina e convida todo mundo, porque eu acho que é o que a gente mais precisa. Nós estamos com 58 minutos e 36. Eu queria, não sei se o seu tambor está aí perto, você podia fechar cantando. O que você acha? Acho ótimo. Vamos lá. Eu toco o violão também, mas hoje, já que você pediu, vou atender o seu pedido. Canta um dos mantras. E eu quero me despedir de vocês. Miriam, maravilhosa, querida, maravilhosa, cheia de amor. E muito obrigada a vocês de estarem aqui conosco. A Miriam vai cantar um mantra para a gente e com certeza o Instagram vai fechar abruptamente esse bate-papo. Então, muita gratidão, querida. Ricardo, a gente ainda vai falar. Vamos lá, querida, toca um mantra pra gente. Baba